som. Som, 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 ei. Dor sem fim. Som, ei, som, alô, som, som, tô sem, alô, som, ei. Bem, nós estamos numa série sobre o tema Armadura de Deus. Nessas últimas 2 semanas, nós falamos especificamente sobre nos fortalecermos em Deus e na força do seu poder, o que na verdade representa dizer que Deus, através da sua graça e misericórdia, nos permite estar a cada dia buscando a sua presença e encontrando nele a força que a gente precisa para seguir a nossa caminhada. É interessante porque a ideia do texto, no capítulo 6, versículo de número 10, é que nós possamos nos fortalecer no Senhor e Ele vai nos dar o seu poder, ou seja, seremos fortalecidos. Na semana passada, a gente viu a orientação do apóstolo Paulo, quando ele diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes dominadores desse mundo de trevas. Vimos que nós lutamos espiritualmente contra um adversário extremamente perigoso, letal, que tem como seu grande objetivo matar, roubar e destruir. Trabalha com um exército numa hierarquia, onde todo tipo, toda sorte de maldade é planejada para ser executada, e é executada. E a gente percebeu de maneira muito nítida que a orientação de Deus é: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, Deus preparou uma armadura específica para cada soldado cristão vestir. E a partir da vestimenta desta armadura, ele poder então enfrentar todo o exército do mal e avançar e triunfar. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês sobre as peças da armadura. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu não sei se para muitos a ideia de uma armadura é alguma coisa real e clara, mas nos filmes épicos em que nós temos contato com um pouco da história romana, é possível perceber em vários momentos a figura de um soldado romano. Há uma imagem que vai ser projetada para você ter a noção. O apóstolo Paulo, que é quem escreve esta carta à igreja em Éfeso, teve muito contato com soldados romanos. Em alguns momentos da sua caminhada, ele chegou a ficar preso a soldados romanos que tomavam conta dele. E é interessante porque eu imagino que em dado momento, olhando para aqueles soldados, observando as figuras que eles então vestiam, ele foi utilizando cada peça dessa armadura para apontar para uma característica que nós receberíamos de Deus. Cada peça da armadura visa nos revestir. E é interessante que quando nós observamos a aplicação de cada peça dessa armadura, fica nítido que cada aspecto da armadura, na verdade, representa um revestimento que nós receberemos do próprio Jesus. Então, quando um soldado cristão
é revestido com a armadura de Deus, ele é revestido com características específicas do próprio Senhor. E isso é fantástico, isso é muito, mas muito importante. Então, a colocação da armadura é, na verdade, o revestimento do Senhor Jesus por parte do discípulo. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo revestiram, de Cristo se revestiram. Quando pela fé você creu em Jesus, entregou sua vida a Ele, tornou-se discípulo dEle, a Bíblia diz que nesse momento você é feito filho de Deus. E o texto de Paulo é claro, no ato, não especificamente do batismo, mas nessa associação entre crer e se batizar, que são coisas que caminham juntos. Quando uma pessoa declara fé em Jesus, ela automaticamente é salvo. E ela vai testificar publicamente isso por meio do batismo. Quando ela é mergulhada nas águas, significa dizer que ela morreu. Quando ela é trazida à superfície, que ela ressuscitou para uma nova vida. Então o texto vai dizer que no ato da sua decisão, da sua conversão, e do selo disso, quando você é batizado, isso simboliza que você foi revestido de Cristo. Você está revestido de Cristo. E a nossa luta é contra o diabo e seu adversário. Então, toda pessoa revestida de Cristo, ela tem condições de avançar e fazer aquilo que é necessário. E aí Paulo vai dizer, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Nos tornamos um em Cristo, revestidos do seu poder. Escrevendo à igreja em Roma, Paulo usa palavras interessantíssimas que quero compartilhar com você. Ele diz o seguinte, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu fui tirado do domínio das trevas e trazido para o reino do Filho amado. Logo, se estou revestido de Deus, não continuarei a praticar as obras que praticava. Obras das trevas, obra do reino das trevas. Agora eu faço parte do reino da luz. E o texto é muito categórico em afirmar, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Quando você é revestido com a armadura de Deus, você está se revestindo da armadura da luz. Existe o reino das trevas e existe o reino da luz. Você agora faz parte do reino da luz. Então, da armadura desse reino, você será revestido. E como é que alguém que foi revestido com a armadura enquanto está no mundo? Por quê? Nós estamos em batalha diária e constante. Como eu devo me comportar? Já não sou mais do reino das trevas, pertenço ao reino da luz. Paulo vai dizer, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ora, se fui trazido das trevas para a maravilhosa luz, o meu estilo de vida tem que ser compatível com esse reino. As características que Paulo aponta aqui, elas marcam a vida que tínhamos antes, quando não tínhamos compromisso com aquele que é a luz. Agora, revestido dele, fazendo parte do reino da luz e recebendo a armadura da luz, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações precisam refletir o reino de Deus. Eu não posso flertar, eu não posso brincar, eu não posso me aliançar com as coisas da velha vida. Porque se sou de Deus, eu agora vivo uma vida diferente. E eu preciso lembrar, não luto contra as pessoas, elas não são os meus adversários, as minhas inimigas. As pessoas não são inimigos nossos. No entanto, eu luto contra o diabo, as potestades, os príncipes dominadores desse mundo de trevas, as autoridades desse mundo espiritual. E preciso lembrar que esse reino, como nós aprendemos na semana passada,
é um reino marcado pelo pecado, é o reino marcado pelas atitudes que desagradam a Deus. Então, se fui tirado de lá para cá, não posso viver aqui como eu vivia lá, tenho que viver de maneira diferente. Amém? Então, toda pessoa que está revestida de Cristo, ela não vive mais na prática do pecado, ela não vive mais se deliciando com aquela vida que um dia se deliciou, na verdade levava à escravidão. Ela agora tem uma vida diferente, um procedimento diferente. Então ele vai dizer: revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Cada peça da armadura é uma característica de Jesus que vai ser aplicada à nossa vida e que nos prepara para os embates contra o reino das trevas. E Paulo vai dizer então que essa armadura tem peças, 6 peças específicas. E eu quero começar com você com o cinto. A primeira peça que Paulo vai destacar é o cinto da verdade. É o cinto da verdade. Está no versículo 14 do capítulo 6 de Efésios. E vai dizer assim, para você ter uma noção, bota por favor de novo essa imagem. Esse era um cinto romano. Era um cinto de um soldado romano. É interessante porque esse cinto, ele tinha a função de manter as suas vestimentas firmes, porque quando ele colocasse as outras peças, como a couraça, como o capacete, como o calçado, eram peças pesadas, mas naturalmente ele tinha que colocar uma peça por baixo para receber toda a armadura. E o que mantinha as peças seguras era o uso do cinturão. O detalhe interessante é que no cinto, você vai perceber, existia um instrumento para se colocar a espada. Então, da mesma maneira como o cinto mantinha a armadura toda ela ajustada, também fazia o soldado portar o seu instrumento de ataque, que era a sua espada. A verdade, o cinto da verdade tem essa característica. O cinto era a peça da armadura menos atraente, menos notável, mas importantíssima para o soldado que a usava. O cinto do soldado romano, que você está vendo, mantinha todas as peças da armadura juntas. Ela podia estar sendo usada, se ela não fosse usada, ela traria grandes prejuízos, porque tudo desmoronaria, as outras peças perderiam a sua sustentação. E é interessante que o que do cinto ficava visível são essas partes de metais que estão em frente, porque de forma específica, quando alguém olhava para um soldado romano, não conseguia identificar. O cinto, para muitos, era considerado a parte mais importante de toda a armadura do soldado. Ora, se Paulo vai dizer que a armadura do soldado cristão, ela tem um cinto que é a verdade, nós precisamos entender que a verdade é que vai fazer com que o soldado cristão mantenha todas as outras coisas na sua posição. E chama a sua atenção para um fato. Por que esse cinto era tão importante? Por que isso era tão necessário? Porque, como eu disse, o escudo do soldado, a espada do soldado era presa naquele lugar, dando sustentação. Se ele não tivesse um cinturão, ele não teria como carregar. E mais, em alguns momentos, dá suporte ao próprio escudo. Não somente à espada, mas também ao escudo. Então, você vai perceber como isso era importante, como isso era necessário. A armadura do soldado, então, iria se desmoronar peça por peça, se ele não tivesse o cinturão firme no lugar ao redor da sua cintura. Agora, quem é a verdade que nos dá estabilidade para a batalha? Bem, o cinto é a verdade, eu já sei, mas quem é a verdade? Quem é a verdade? Em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. De quem João está falando? De Jesus. E a Bíblia vai deixar clara que a verdade que nos
mantém, que nos sustenta, que nos dá estabilidade, que nos dá força, é Jesus. Nós estamos nos revestindo de Jesus. E a Bíblia vai deixar claro que Jesus, ele é a verdade. Em João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus vai dizer o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando alguém experimenta Cristo, vivendo como vivia no reino das trevas, a verdade traz total clareza e discernimento, e essa pessoa passa a ter noção exata da vida, sem nenhum tipo de mentira que possa ludibriar, enganar, fazer essa pessoa ficar pelo caminho. E Jesus ainda no capítulo 8, agora no verso de número 36, ele vai dizer assim: se vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente sereis livres. Em João 14, versículo 6, ele vai dizer: disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é a verdade, gente? Jesus é a verdade. Quando o soldado cristão usa o cinturão, o cinto da verdade, ele está se revestindo do próprio Jesus. E ele vai dizer que essa verdade liberta. Essa verdade liberta o homem da mentira, liberta o homem do engano, liberta o homem de uma escravidão. Essa verdade abre os olhos desse homem para que ele enxergue, dessa mulher, dessa pessoa, para que eles possam enxergar de fato a realidade. Isso é lindo. Nós estamos revestidos da verdade. E a Bíblia ensina para a gente, nós vimos na semana passada em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Então nós agora fazemos parte do reino da verdade, porque o reino das trevas é o reino da mentira, do engano. Por isso, na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a mentira não pode estar presente, porque ele não é mais súdito do reino das trevas, ele agora é súdito do reino de Deus. Então a verdade, doa a quem doer, traga a consequência que trouxer, ela precisa ser a realidade nos lábios de todo aquele que crê em Jesus. Agora, o que é interessante, essa verdade, ela é materializada nas páginas das Escrituras. Jesus, em João capítulo de número 17, versículo 17, orando pelos discípulos, inclusive por mim, por você, porque a oração do capítulo 17 de João, ele ora por todos os discípulos, então ele já pensava na gente, ele vai dizer assim, para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, o que é lindo na Bíblia, em João 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele está falando de Jesus. Jesus é a palavra, a verdade que liberta. Então, no dia a dia da nossa vida, na luta contra o reino das trevas, a verdade precisa estar presente em nossa vida. Foi por meio da verdade que nós fomos libertos da mentira. Foi por meio da verdade que nós fomos revestidos por Deus. Então essa verdade, que é Jesus, que entrou na nossa vida, agora precisa ser a verdade que vai dirigir a nossa caminhada, tanto em relação à nossa fé, quanto em relação à nossa prática na sociedade em que vivemos. Quais são as estratégias do diabo para enganar as pessoas, já que ele é o pai da mentira e usa a mentira como sua estratégia? Nós falamos, ele é mentiroso e pai da mentira. Mas em 1 João capítulo 5, versículo 19, vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus, nós que já temos uma experiência com Jesus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Importante entender, mundo aqui é referência a sistema.
O sistema que dirige a sociedade é um sistema dirigido pelo maligno. Aí a gente vai entender por que tem corrupção, por que tem tanta violência, por que tem tanta maldade. Às vezes a gente não consegue entender, meu Deus, como tem tanta maldade. O sistema que dirige este mundo, onde ainda vivemos, ele está sob o poder, sob a influência do diabo. E é importante nós entendermos isso. Nós estamos vivendo nesse ambiente hostil. Nesse ambiente onde o maligno dita as cartas nos bastidores do sistema. Então, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um filho de Deus, como um soldado de Deus, nós precisamos manter isso bem vivo em nossa cabeça, em nossa mente. Para que, dentro dos relacionamentos que teremos na sociedade, não permitamos em hipótese alguma que o sistema nos corrompa, que o sistema nos constranja a ter atitudes incompatíveis, mas que possamos lembrar dessa verdade. Esse sistema que está sendo influenciado pelo mal não pode nos deter se mantivermos a nossa posição diante de tudo. Existe na Bíblia vários exemplos, eu vou citar um para vocês. Se você ler o livro do profeta Daniel, Daniel foi um homem de Deus que viveu na Babilônia, depois viveu entre os persas e medos. E Deus colocou Daniel nas posições mais altas dos governos, tanto dos babilônicos quanto dos persas e medos. Daniel era um homem íntegro, era um homem onde a verdade estava presente na boca, no procedimento dele. E diz a Bíblia que ele tinha sido colocado com mais 2 homens para serem 3, eram 3 presidentes sobre toda a província dos persas e medas. E os outros 2 presidentes eram pessoas corruptas e que tentavam criar um caos, mas não conseguiam. Por causa de quem? Por causa de Daniel. Então os caras tentaram encontrar um plano para derrubar Daniel. Primeira coisa que eles fizeram uma varredura na vida de Daniel para encontrar algo que pudesse acusá-lo diante do rei Dário. A Bíblia diz no capítulo 6 que eles vasculharam a vida de Daniel e não encontraram nada para acusá-lo de uma má administração governamental. Eles não encontraram nada, porque Daniel era um homem de Deus, era um homem onde a verdade imperava. E por ele estar presente naquele ambiente, o mal não conseguia avançar, porque por meio de suas atitudes, a luz brilhava, trazendo luz à escuridão. Quem nós somos no mundo? Soldados do reino de Deus, luz do mundo, como diz a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 16, que devemos brilhar com atitudes que sejam compatíveis e corretas. E como é que a gente vai conseguir fazendo isso? Mantendo a verdade de Deus em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma, custe o preço que custar. A verdade de Deus, Jesus e a sua palavra, vai manter a nossa posição firme, vai nos manter firmes, e não seremos envergonhados, porque qualquer soldado que tivesse um desmantelamento da sua armadura seria motivo de chacota, de vergonha. O que é que vai fazer com que um soldado se mantenha firme? É ele lembrar em todo tempo que ele é soldado de Deus. Daniel acabou na cova dos leões, porque os caras disseram o seguinte: só tem um jeito da gente pegar esse camarada pelo pé. Vamos escrever um decreto e vamos levar para o rei assinar, que durante 30 dias ninguém vai orar a outro Deus senão o próprio rei. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite, no seu quarto, na janela que dava para as bandas de Jerusalém, porque tinha uma promessa de Deus feita a Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, que qualquer pessoa que, independente de onde estivesse, se prostrasse voltando para Jerusalém, ele ouviria. Daniel era um homem assim, muito consciente da vontade de Deus. O rei assina o decreto sem saber as tramóias. E sabe o que Daniel faz? Capítulo 6, versículo 3 de Daniel, ele sopra o seu quarto. Se você for ler lá, vai dizer que todos os dias ele orava para agradecer a Deus, mas naquele dia ele não agradeceu, ele foi pedir forças a Deus para enfrentar a dificuldade. Você acha que ele orou em silêncio? Não, ele abriu a boca dele e começou a falar. E os caras estavam ali ao redor e foram acusar Daniel. O rei tentou
desfazer o decreto, mas não tinha como desfazer, era um decreto real. E Daniel foi colocado na cova dos leões, por causa da fidelidade dele ao Senhor. Por causa da verdade, por causa da fidelidade a Deus, você pode enfrentar muitas dificuldades na sua vida, e você vai enfrentar. Você vai enfrentar dificuldade na sua empresa, na faculdade onde está estudando, na comunidade onde você vive. Por você falar a verdade, se comprometer com a verdade, manter a verdade, você vai enfrentar oposições, e oposições diárias. Você em algum momento talvez vai sentir tanta pressão, que vai pensar talvez até se vale a pena, porque você está sofrendo na pele. Daniel foi colocado numa cova com leões famintos, que não comiam há dias. E o rei disse para ele: ó, Daniel, se o teu Deus, a quem você serve continuamente, é vivo, que ele te livre. Naquela noite o rei não permitiu que viesse danças, comidas, nada. Ele ficou angustiado, porque ele sabia que Daniel era um homem íntegro. E logo cedo ele foi até a cova e bateu e disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, tu ainda vives? E ele ouviu Daniel dizer: ó rei, vive para sempre, o Deus a quem eu continuamente sigo e sirvo. Fechou a boca dos leões porque não encontrou em mim culpa. O que eu quero com isso compartilhar é que nós estamos numa arena, o mundo é uma arena, nós estamos lutando contra um sistema. E a igreja precisa ser subversiva ao sistema. E como é que nós vamos ser subversivos ao sistema? Mantendo os valores do reino de Deus, não abrindo mão. E a verdade tem que estar no nosso coração, a verdade tem que estar na nossa boca, e a verdade tem que estar nas nossas atitudes no dia a dia. Porque nós estamos revestidos não do diabo, nós estamos revestidos de Jesus Cristo, a verdade que liberta. E Daniel foi tirado da cova dos leões. O decreto foi anulado. E todos aqueles que fizeram tramóia contra Daniel foram lançados na cova e nem muito mal entravam, eram devorados pelos leões. Porque Deus está ao lado daqueles que lhe são fiéis e obedientes, por mais dificuldade que você passe. Esse mundo é mau, esse sistema é terrível e nós estamos nele. Mas você não pode esquecer quem você é. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 13, que você é sal. O sal tempera, o sal dá gosto, o sal preserva. Você está no mundo e por meio da sua vida, da sua atitude, do seu comportamento, da sua postura, das suas escolhas, o ambiente onde você está não vai ficar pior. A sociedade não vai ser pior se você se mantiver como um soldado de Cristo, mantendo a verdade em sua vida e aplicando a verdade ao seu procedimento diário. Com certeza você vai fazer muita diferença onde você estiver, onde você for colocado. A Bíblia vai dizer para a gente: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não tome a forma, não tome o jeito, não tome o formato desse mundo. A gente ouve as pessoas dizendo assim: mas todo mundo faz. Como dizia a nossa mãe: mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é de Deus. Você é de Deus, você pertence a Deus. Então não se amoldem ao padrão do sistema, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Sabe essa verdade que vai renovando a mente, que vai trazendo uma novidade. E ele vai dizer: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outro jeito. Soldado cristão no mundo, lutando contra o mundo com as armas do reino de Deus, vai sofrer, vai ser perseguido. Vai ser perseguido na empresa, vai ser perseguido na família, vai ser perseguido na faculdade, vai ser perseguido na escola, vai ser perseguido na comunidade onde vive. Basta que você se posicione. Perseguição está incutido no chamado de Jesus. Jesus chamou a igreja e disse que a igreja sofreria. Ele chamou os discípulos e disse: olha, vocês serão levados aos governadores, vocês serão levados nos tribunais, vocês sofrerão por causa do meu nome. Em algum momento da caminhada cristã, retirou-se do chamado a vocação ao martírio. Ou você acha que a vocação da igreja não é o martírio? Porque quando Jesus diz para a igreja lá: vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, Atos 1:8, a palavra que aparece ali, testemunha, marturel, de onde surge a palavra Marte, aquele que tem uma causa e está disposto a morrer por essa causa. Nós representamos o reino de Deus no mundo de trevas, onde a mentira impera em todos os segmentos, mas a verdade estará presente no coração, na boca e na vida daquele que anda com Deus. E não pode ser o contrário.
Então, vista cada dia o cinturão e mantenha a realidade. Nós vivemos numa sociedade em que verdade tornou-se mentira e que mentira tornou-se verdade. Você já parou para pensar nisso? O que era verdade, agora é mentira. E o que era mentira, agora é verdade. E tenta empurrar a goela abaixo a mentira como verdade. E nós experimentamos alguns problemas com a verdade nos dias de hoje. Primeiro, relativismo. A verdade é múltipla e depende do ponto de vista da pessoa. Ora, a verdade é ajustável. Cada um tem a sua verdade. E nós não podemos questionar a verdade. Olha a sutileza do inferno em mexer nos fundamentos da vida. Porque Deus é a verdade, Deus criou a vida, Deus estabeleceu princípios para ela. Mas quando o diabo e o exército dele começa a trabalhar essas questões, vai mexendo em fundamentos que são essenciais à nossa jornada. E nós temos que ter cuidado com esse negócio, nada a ver. Outros tempos, outras épocas, nada a ver. Outros tempos, outras épocas, verdade é verdade, desde o primeiro dia até o último, quando o Senhor voltar. E a igreja precisa ter entendimento disso, porque por meio das escrituras sagradas, a verdade que nos santifica, nós vamos conseguir enfrentar essas dificuldades. Então a gente tem que se posicionar. Verdade é um axioma, é uma verdade irrefutável, como 2 mais 2 são 4. Aquilo que Deus estabelece como verdade deve ser entendida, crida e aplicada à nossa vida, independente das circunstâncias. Porque nós pertencemos a um reino que não há relativismo. É absoluto. Verdade é algo absoluto, ou absoluta. Outra questão, o subjetivismo. Cada pessoa tem a sua própria verdade. Cada pessoa tem a sua própria verdade. E isso é um problema. Em outros casos, a negação da verdade. Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta? Como assim? Jesus vai dizer, eu não sou uma, eu sou a verdade. Existe a verdade absoluta, Cristo é verdade absoluta, a palavra de Deus para nós é verdade absoluta, nós não precisamos ter medo. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Eu tenho me preocupado, por exemplo, muito com jovens, porque existe uma pesquisa que diz que o jovem cristão, ele permanece fiel 3 meses na faculdade. Depois do 3º mês, ele abdica da fé, ele apostata da fé. E por que apostata da fé? Porque diante de argumentos filosóficos, porque diante de ideias equivocadas, e por não ter a fé alicerçada no coração, a verdade alicerçada, muitas vezes se acha necessário abrir, porque de fato, a Bíblia é um livro muito velho. A palavra de Deus é um livro muito antigo. E nós estamos em outros momentos, outras épocas. Mas o diabo, o nosso inimigo, é velho desde a criação de todas as coisas. E ele continua com a sua sutileza, incutindo suas ideias que vão afetando todas as coisas. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, e meu coração assim pegou fogo, lendo Mateus 19. Os caras perguntam para Jesus assim, os fariseus, Senhor, os caras estão falando aí de divórcio, e o que o Senhor acha disso? O que eu acho disso? Como é que foi lá desde o princípio? Deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Verdade de Deus para a gente. Opa! Como é que foi no princípio? Como foi no princípio, continua valendo hoje e valerá até o Senhor voltar. Porque a palavra de Deus não muda, a verdade de Deus não muda, ela não é flexível. Se você pegar, colocar uma cenoura na água quente, com poucos minutos ela amolecerá. Se você pegar um ovo e colocar na mesma água quente, o processo será inverso. Nós temos que ter cuidado para que o ambiente da temperatura alta não nos mude. Não mude, porque a temperatura está alta, porque a pressão está grande, porque você está sendo colocado numa situação, porque o medo está batendo. Eu vou lembrar para você uma coisa. Jesus falou para a gente em Mateus 28, versículo de número 20, eu estarei com vocês todos os dias até os confins da terra. Eu estarei com vocês todos os dias até os confins da terra. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês.
Essa semana eu estava ouvindo um podcast de uma missionária da Jocum, que trabalha com a igreja perseguida. Você sabe que existem vários lugares do mundo onde a igreja é perseguida. Então, ela vive no submundo, nas cavernas, nas montanhas, nas florestas. Ela tem que se esconder. E um cristão, um homem, foi pego. E eles bateram muito naquele homem, para que ele dissesse que Cristo era verdade, que tudo aquilo que ele tinha dito, pregado, ensinado era verdade. E ele disse não. Aquele homem ficou preso por 20 anos. E ela conta a experiência de que quando ele completou 20 anos preso por causa da verdade do Evangelho, por causa da verdade do reino, o filho dele recebeu permissão para ir visitá-lo na cadeia. O filho dele tinha 6 anos quando ele fora preso. Agora ele tinha 26 anos. E eles cavaram uma cova. Quando esse homem foi preso, eles cavaram uma cova e colocaram esse homem de joelhos. E ele ficou 6 meses de joelhos. 6 longos meses de joelho. As necessidades eram feitas ali. A comida, a água, era ali. Quando tiraram aquele homem daquele lugar, ele não sabia mais andar. As articulações dele já não funcionavam. Quando o filho foi visitar na prisão, ele estava nessa cova. Eles tinham perdido tudo. O filho não tinha roupa para vestir, foi com a roupa da mãe. O pai não conhecia o filho, afinal, 20 anos, ele não via. E quando o garoto se prostra ali, vendo a situação, a intenção dos caras era mandar o filho para que o filho pudesse chegar lá na igreja e dizer, olha, é melhor a gente abandonar a fé, sabe por quê? Porque quem fica fiel à verdade sofre demais. Ela conta que o garoto cai de joelho e começa a dizer, papai, 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 diz que você nega tudo e depois você volta a declarar para Jesus que você o ama, papai. Diga que você nega, papai. É muito sofrimento, é muita dor, é muita angústia, papai. E ela diz que o pai levanta a cabeça com o maxilar deformado de tanta surra, de tanto soco, de tantos maus tratos, e diz que ele não podia abrir mão do Senhor dele. E por causa daquela declaração, ele vai ficar mais 6 anos preso. E ela conta que quando ela vai visitar aquele país, chamam aquele homem, levam aquele homem para falar para eles, para os missionários que estavam ali. E avisaram, talvez eles não consigam articular as palavras, porque ele está muito deformado. E ela disse que quando ele entrou naquele lugar, quando ele entrou naquela sala, aquele lugar foi banhado pela presença de Deus. Ele não precisava abrir a boca dele, porque a presença de Deus estava ali. E quando ele começou a falar, ele não falou um único ponto do sofrimento dele, mas abriu a boca para falar da verdade do Evangelho. Hebreus 11 diz, de uma galeria de heróis da fé, e diz Hebreus 11, que o mundo recebeu homens dos quais o mundo não era digno de receber. Eu quero perguntar para os irmãos, vale a pena a gente se manter fiel ao Senhor? Vale a pena a gente se manter fiel à verdade que é Jesus? Vale a pena aplicar a verdade aos nossos relacionamentos, aos nossos negócios, às nossas práticas, às nossas mais variadas relações? Só é possível ser um cristão permitindo que a verdade governe a nossa vida. E se a verdade estiver, essa verdade vai sustentar toda a nossa armadura.
Você vai sofrer por causa dela, mas Deus será com você. E existe um outro problema, cultivo de incerteza. Não há verdade. Verdade é o que cada pessoa acha. Essa é uma outra ideia desse sistema. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Na boca do cristão, a verdade precisa estar presente. Custe o que custar, doa o que doer. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E se você continuar, no verso 10 ele vai dizer: e vocês se revestiram do novo homem, que pratica o que é contrário a essas expressões. Amém? Primeira peça da armadura do cristão é a verdade. Cristo é a verdade que nos reveste, a palavra é a verdade que nos santifica, e a verdade precisa ser parte da atitude diária de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus. Segunda peça. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu quero chamar a sua atenção para a couraça. Olha a imagem da couraça. Era também chamada a couraça das escamas. Ela era produzida de uma maneira tão forte que tinha por finalidade proteger os órgãos vitais da região do tórax do soldado. Coração, rins, fígado, enfim, o intestino, toda essa parte era protegida de maneira muito, mas muito forte. A couraça era a peça mais brilhante e mais bela e mais glamurosa da armadura do soldado romano. O soldado romano usava essa couraça que começava com, assim, bem aqui no pescoço, ó, bem aqui, e se estendia até o fim da sua cintura. O detalhe interessante é que ela passava assim, passando dos quadris, tinha uma saia que ia até os joelhos, como vocês vão ver daqui a pouco, então ela mantinha essa estrutura. A couraça era feita de 2 peças de metal. Uma folha de metal cobria a frente e a outra folha de metal cobria as costas. Exatamente como você está vendo nessa imagem. Essas folhas de metais eram ligadas e unidas por anéis, para manter não só a estabilidade, mas também dar certa flexibilidade, porque ele teria que se locomover no campo de batalha. Você está vendo aí uma imagem muito interessante de uma armadura que, se batesse aqui uma flecha, um dardo inflamado do maligno, não conseguia penetrar. O soldado não podia ir para a batalha sem essa couraça. O soldado cristão não pode enfrentar o mundo, o diabo e toda a adversidade despreparado da sua couraça. Ele não pode ir para a batalha sem ela. Há uma outra imagem que vai mostrar a você não somente a couraça, mas também o cinto. E é interessante, porque ali você tem a peça de baixo em vermelho, você tem a couraça e você tem o cinto, que era utilizado, a forma como eles utilizavam para dar essa resistência. Essa era a peça mais pesada do armamento que o soldado romano usava. Era muito pesada. De 30 a 50 quilos aproximadamente era o peso dessa armadura. Então, um soldado romano, para carregar um peso como esse, tinha que estar preparado. Ele tinha que estar preparado fisicamente para suportar o peso disso. A couraça, então, protegia o coração, órgão essencial, rins, fígado, intestino, órgãos que, se atingido, poderia levar o soldado ao óbito. Como uma couraça, a justiça de Deus protege o soldado de Cristo. O que é que me protege contra os ataques do meu inimigo? É a justiça de Deus. Ela protege todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, inclusive essas regiões mais frágeis.
usando a couraça da justiça firmemente, firmada no seu lugar, as acusações caluniadoras, toda a opressão que vem do inferno será vencida. E eu chamo a sua atenção para um aspecto importante. Existe, e eu quero fazer um desmembramento da ideia de justiça aqui para a gente entender. Primeiro, quero falar sobre o que a gente vai chamar de justiça legal. Justiça legal, sim. Preste atenção nisso. Nós estávamos aqui, no reino das trevas, e fomos trazidos para o reino de Deus. Agora compomos o exército de Deus que está num combate contra o reino das trevas. Um detalhe interessante é que justiça legal é o que nós vamos chamar de justificação. Justificação. Justificação é a ação de Deus na vida de uma pessoa que a permite se relacionar com Ele. Repito, a justificação é uma ação de Deus na vida de uma pessoa que permite que essa pessoa se relacione com Ele. Eu vou ler um texto com vocês. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Interessante, porque ele vai dizer, justificados gratuitamente por sua graça. A justificação é um ato da graça. Não nos custa, mas custou a vida de Jesus. Não nos custa nada, mas custou a vida de Jesus. Vamos entender isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, então como é que uma pessoa é justificada por Deus? Pela fé que essa pessoa tem em Deus na sua promessa. A partir da justificação, nós vamos desfrutar de quê? De paz com Deus. Porque antes do pecado, nós estávamos assim, inimigos de Deus. A justificação, ela nos aproxima de Deus e restitui a paz. E vai dizer o texto que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que é importante entender o que é justificação. Deus é juiz? Sim ou não? Sim. Nós somos réus. Por causa do pecado nos tornamos réus. Estamos condenados por causa do pecado a morrer, a viver longe de Deus para sempre? Sim. Deus é um juiz injusto ou justo? Justo. E nós somos pessoas injustas. Se eu tivesse que pagar pelos meus erros, eu conseguiria? Não, porque eu sou injusto. As minhas ações são injustas. A Bíblia vai dizer que os meus atos de justiça não passam de trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Era a roupa que a mulher usava no tempo da menstruação dela. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, dou donativos, eu visito asilo, eu faço. O que a gente faz, comparado à justiça e à santidade de Deus, é nada. Então, por mais que eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria. O que Deus faz? Entre Ele e você e eu, entre Ele e nós, Ele manda Jesus. Como homem, como eu e você. Ele vem a esse mundo caótico que a gente vive, é tentado em tudo, mas não peca. Opta por obedecer a Deus e honrar a Deus, coisa que nós, como humanidade, não fizemos. O que Jesus faz? Não tendo pecado, Ele se entrega para morrer no lugar dos pecadores. Ele morre no nosso lugar. Existia a necessidade do pagamento da dívida. Jesus se apresenta para pagar a dívida. Então, Ele vai se colocar entre Deus e você, aqui. O que é justificação? Justificação é o ato declarativo de Deus, que como juiz, absolve o homem da sentença por causa do que Jesus fez na cruz. Quando você entende que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados, nesse momento, o que Deus faz? Deus aplica o perdão à sua vida. Então Deus antecipa e diz o seguinte: a sua dívida foi paga, a sua sentença
anulada, a sua sentença cancelada. Você não deve nada mais, porque a sua dívida já foi paga em Cristo. Então, quando você diz, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de minha vida, que morreu no meu lugar, que tornou-se meu Salvador, nesse momento, quando você declara, Deus declara sobre você o perdão dele. Então, Deus declara você justificado, Deus declara você justo, não pelos seus atos, mas pelos atos de Cristo. Então, toda pessoa que creu em Jesus teve todos os seus pecados perdoados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã, porque Deus é atemporal. Para Deus não tem presente, passado, presente e futuro. Para Deus tem a história. Na cruz, Cristo morreu pelos seus pecados. Ele cancelou os seus pecados. Ele pagou os seus pecados. Então, quando pela fé eu digo, Senhor, eu creio que Jesus é meu Salvador. Deus, como juiz, antecipa, anula a sentença e me dá perdão sobre a minha penalidade. Então, toda pessoa que crê em Deus, em Cristo, ele é justificado, ele é declarado inocente da culpa do pecado. Por isso, que quando chegarmos no céu, não teremos que prestar mais contas a Deus, porque as nossas contas foram pagas sobre Jesus na cruz do Calvário. Lá em Isaías capítulo de número 53 diz, ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É importante entendermos isso. Quando você creu, Deus tornou você justo. Hoje você é justo, justa por causa do que Cristo fez. Então, justificação é um ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara justo pecadores crentes, por meio da fé no sacrifício de Cristo, perdoando seus pecados, adotando-os como filho e dando-os o direito à vida eterna. E isso é importante. Por que o diabo não quer que as pessoas conheçam isso? O diabo não quer que as pessoas saibam dessa verdade, porque elas vão continuar vivendo no medo. Quando alguém entrega a vida para Cristo e diz, eu sou de Jesus, o poderio do inferno é desfeito em sua vida. Ela agora pertence a Jesus Cristo. Não tem mais agora acusação contra ela. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Lá em Tito capítulo 3, versículo 4 e 5 vai dizer uma coisa fantástica. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o soldado de Cristo, quando ele entrega a vida para Cristo, ele é revestido da justiça de Deus. A justiça de Deus faz com que ele não tenha mais medo. Sabe por quê? Porque ele agora pertence a Deus, ele foi perdoado. E aí você vai falar assim, pastor, como perdoado? Eu vou lembrar você de um fato. Jesus está na cruz, quantos ladrões estavam ao seu lado? 2. Os 2 estavam ali porque tinham feito coisas terríveis. E a pena de morte de cruz era praticada por Roma para os caras piores da sociedade. Cristo foi injustamente, nós sabemos, mas aqueles homens não. Os 2 caçoavam de Jesus, os 2 zombavam de Jesus. Em dado momento, um fala assim para o outro, você não teme a Deus, mesmo estando na mesma condição dele? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram para cá. Mas esse homem não fez mal algum. Aí o homem vira para Jesus e fala assim, Senhor, olha só, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui. Ele estava zoando Jesus, ele estava caçoando Jesus, mas alguma coisa aconteceu. Ele olhou e viu Jesus, a postura, a atitude, a reação do Senhor. E ele entendeu que Jesus era de fato quem dizia ser. Ele não era o rei desse mundo, ele era o rei do universo. E ele vai dizer, hoje, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Cara, Jesus vai dizer uma palavra que é linda. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu vou te levar para o lugar para onde eu vou. Eu pergunto, aquele cara não tinha feito muitas coisas erradas? Merecia morrer pelas leis humanas? Mas aos 44 do segundo tempo,
Antes do juiz apitar o final da partida, aquele homem reconheceu os seus pecados, confessou seus pecados, admitiu a sua condição, e o Senhor perdoou. Ele foi justificado, ele foi declarado perdoado. E naquele dia, quando ele expirou e morreu, ele foi recebido no céu. Porque não tem a ver com o que eu faço, com o que você faz. Salvação não é obra conquistada, salvação não é mérito, salvação é graça, é favor imerecido. Não sou eu que faço por merecer, é o Senhor que me ama na sua misericórdia e resolveu entregar seu filho para morrer. E quando pela fé eu criei, ele me declarou perdoado. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Presta atenção. E não entrará em condenação. Não tem mais condenação porque você foi absolvido. Não tem mais condenação porque você foi perdoado. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você creu em Jesus, Ele tirou você da morte, da separação e trouxe você para a vida eterna. Você foi lavado, remido pelo sangue poderoso dEle, revestido da justiça dEle. A justiça dEle te protege. Não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Ele fez. Então a justiça de Deus foi manifestada na vida do soldado. Por isso você não pode temer. Por isso você não pode ter medo, porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. E a Bíblia vai dizer para mim, que eu agora pertenço a Ele, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como fomos justificados, declarados perdoados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem foi Paulo, gente? Quem foi Paulo? Perseguidor da igreja, assassino. Paulo foi um homem sanguinário. Era ignorante, achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele foi. E quando ele estava indo para o caminho de Damasco, para entrar na sinagoga de Damasco e prender os cristãos, cara, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história de Paulo. Ele dizia o seguinte: eu estou fazendo a vontade de Deus é que eu prenda cristão, essa raça ruim, essa seita herege. Eu vim para cumprir a vontade de Deus. Então ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele estava indo para Damasco, a Bíblia diz que a luz de Jesus brilhou no céu. Ele cai do animal em que ele estava montado, ele faz uma pergunta. Ele fala: Senhor, quem és? Senhor, quem és? E Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar. Sabe por quê? Porque quando Estevão, capítulo 6, 7 de Atos, estava diante dos seus algozes, abrindo a boca e declarando a fé em Jesus, Saulo estava ali, cuidando das roupas dos homens que estavam a assassinar Estevão, a apedrejar. E a partir daquele dia, ele passou a perseguir, só que ele tinha dentro dele interrogações terríveis, porque ele entrava na casa das pessoas, ele prendia homens, mulheres, ele separava famílias, e as pessoas não negavam Jesus. Ele não conseguia entender por que elas não negavam Jesus, porque na cabeça dele, como judeu, a ideia que havia sido anunciado quando Jesus ressuscitou, influenciado pelo pagamento de propina aos soldados romanos, é que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Então muitos em Jerusalém acreditavam nessa falácia, nessa mentira, e talvez Paulo fosse um deles. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, quando ele perguntou: Senhor, quem és? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquela fala de Jesus entrou na alma como uma espada, atingiu cheio o coração dele. E ele vai dizer: o que devo fazer, Senhor? Entra na rua chamada direita, que você vai entender tudo o que você deve fazer. Paulo entra na rua, fica 3 dias sem comer e sem beber. Deus manda Ananias chega lá e diz: meu irmão Saulo, recupere a sua visão. Você é um homem escolhido por Deus para testemunhar o Evangelho, onde Deus te levar, e você vai sofrer muito pelo Evangelho.
E sabe o que acontece com Paulo? Aquele homem sanguinário, aquele homem terrível? Ele é justificado, ele é declarado inocente da culpa do pecado. Ele é removido. E sabe o que a Bíblia fala? Que a partir daquele momento da remoção de sua culpa, ele não tinha mais medo, não tinha mais culpa, ele não tinha mais sofrimento, ele tinha alegria. Agora ele vai entregar a vida dele para Jesus e vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida, o pior dos pecadores. Por quê? Porque ele foi perdoado dos seus pecados. Você é justo. E você precisa lembrar dessa verdade. Você foi justificado por Deus. Existe uma couraça que protege seu coração. Muitas vezes o diabo tenta dizer para você: você é pecador, você errou de novo, você falhou de novo. Está vendo? Você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você é um hipócrita, você não sabe nada, você não pode nada, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes, porque essa verdade de Deus não está aqui, a pessoa fica: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, eu preciso lembrar quem eu sou. Eu preciso lembrar que eu sou justificado, que a justiça de Deus protege a minha vida das acusações do inferno, das acusações do diabo. E quando ele tenta lembrar para mim do passado, do que você fez: porque você fez um aborto. Você fez um aborto? Você matou uma vida? Porque você roubou. Porque você matou. Porque você mentiu, porque você adulterou, porque você praticou sexo com um monte de gente, porque você fica na maracutaia da sua empresa lá, um monte de coisa errada. Você já fez isso. Ele vai sempre usar o quê? O passado. Você fez, você não faz mais. Então, quando ele vier com a historinha da carochinha dizendo: você fez, você vai lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus entregou a vida dele, pagou o preço para dar liberdade a você, para perdoar você dos seus pecados, independente do que você tenha feito. Se você se arrependeu, abriu teu coração para o Senhor, o perdão de Deus foi aplicado à sua vida. E diz a Bíblia em Miqueias capítulo 7, versículo 19, que Deus lança o seu pecado no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Eu não sei o que você fez, nem me interessa saber, porque se para Deus não interessa, se Ele perdoou, para mim muito menos. Eu só quero que você entenda uma coisa nessa noite: se você foi perdoado pelo sangue de Jesus, o efeito do pecado foi anulado na sua vida. Então, quando o diabo tentar te acusar, lembrando a você do que você fez, você vai lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Ele lavou sua vida, limpou sua vida, purificou, justificou você e tornou você uma nova pessoa. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está revestido pela justiça de Deus, foi justificado, declarado inocente. Nós não podemos esquecer disso nunca na nossa vida. Você pecou, o que você faz? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pecado é injustiça. Perdão de Deus anula o poder da injustiça. Se você pecou, ou se você vier a pecar, e nós pecaremos porque ainda somos pecadores, nós vamos recorrer ao Senhor e dizer: Senhor, eu fiz isso que eu não tinha que fazer. Eu te peço perdão e me dê graça para que eu consiga fazer o que é certo aos teus olhos. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser inundado pela paz que excede toda razão. E seu coração vai ser tomado de alegria. Eu lembro de Davi. Hoje pela manhã, na aula que estava dando aos jovens da nossa igreja, eu lembro de Davi. Davi estava vivendo um momento da vida dele muito complicado. Um homem de Deus, chamado Davi. Um dia não foi para a guerra, ficou lá no palácio dele, e ele viu uma mulher nua se banhando. Desejou a mulher, usando da sua influência, do seu poder de rei. Mandou chamar a mulher, de nome Batseba. Se deitou com Batseba, transou com Batseba. Dias depois ela manda dizer para Davi: olha, estou grávida. Ele bota a mão na cabeça. Como é que ele vai explicar para Urias? Como é que ele ia explicar para Urias que a mulher estava grávida? Urias era soldado dele que estava no campo de batalha. Ele manda uma carta e manda Joabe mandar Urias de volta. Qual era o plano de Davi? Ele vai ficar em casa, vai praticar sexo com a mulher,
vai voltar para a guerra, quando ele voltar ela vai estar grávida, vai achar que é dele. Mas Urias era um soldado tão temente e tão compromissado com a obra que ele estava envolvido, que ao invés de ele ir para casa, ele ficou na porta do palácio, cuidando do palácio. E quando Davi toma conhecimento disso, ele fica desesperado. O que ele faz? Ele pega uma carta, assina a carta, bota na mão de Urias e manda ele levar. E o que a carta dizia? Bota Urias na frente da batalha, para que ele possa ser morto. Resolve o problema. Ela vai ficar viúva, ele pode casar, porque ele é o rei. E ele faz isso. E a Bíblia diz que Urias morre e Davi toma Batseba como sua mulher. A criança que vai nascer recebe uma doença e não sobrevive, morre. E Davi está levando a vida dele tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Mas aí aconteceu um fato. Deus chama um homem chamado de nome Natã, e diz: Natã, vai lá e conta uma história, mais ou menos assim. Rei, tinha um cara muito rico que resolveu fazer um banquete, e para fazer o banquete, ele resolveu pegar a única ovelhinha que um cara pobre tinha. Rei, o que você acha disso? Manda matar esse cara, isso é injusto. Manda matar, esse cara é você. Você sendo dono de tudo, pegou a única mulher de Urias, fez o que fez e não matou. Deus aponta para você o seu pecado. Davi é tomado por um arrependimento tão profundo, porque até então ele está vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecendo. O Salmo 51 é a oração que Davi faz quando ele se conscientiza do pecado que ele tinha cometido. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me com isopo. Isopo era o instrumento usado para banhar os leprosos. Lava-me com isopo e ficarei branco como a mais pura neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E a Bíblia diz que diante da sinceridade de Davi, Deus o perdoou. As consequências do pecado dele ele teve que assumir. Ele teve muitas consequências, mas ele foi perdoado por Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Eu não sei o que você fez, mas Deus sabe. Tem sinceridade no teu coração, confissão de pecado, tem perdão de Deus. Tem perdão de Deus, acaba a acusação. O diabo não mais acusará e condenará você. É importante entender o que significa isso dentro do processo. Quando você sabe que Deus justificou você e a couraça da justiça está firmemente colocada no seu lugar, não importa quantas setas do inimigo venham contra você, porque nenhuma penetrará, nenhuma te atingirá, porque a justiça de Deus te ajudará. A Bíblia diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Leia comigo. É Deus. É Deus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quando uma pessoa entende que Deus transferiu gratuitamente justiça a ela, e essa justiça dada por Deus agora lhe serve como uma couraça, isso afetará a sua vida de maneira muito positiva e profunda. Ela não terá mais medo. E o diabo se alimenta do medo. Ele não terá mais medo. Porque tem perdão, porque tem cura, tem restauração. Portanto, eu quero que você leia comigo, por favor, Romanos 8, 1 e 2. Vamos juntos? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, além de... já não há condenação, porque você foi absolvido. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus, que lhe é proclamado o perdão dos pecados, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então, a gente experimenta a justiça de Deus na nossa vida. Uma pessoa justificada, ela passa a estar sob o efeito da justiça.
e ela vai manifestar a justiça dela. E aí vem a questão da justiça moral. Como é que um discípulo de Jesus vive no mundo injusto? De maneira justa. Você é um empresário, você é uma empresária, você é um patrão, uma patroa, você é uma pessoa que tem responsabilidade sobre pessoas. Você precisa ser justo ou justa. Direitos devem ser respeitados. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ela estava me dizendo que ela está trabalhando e a empresa que ela trabalha não lhe paga os direitos trabalhistas. Isso é justo ou injusto? Injusto. Pasmem, muitos cristãos fazem assim. Isso não é certo. Porque se você foi justificado por Deus e o seu pecado foi apagado, sua vida agora tem que ser baseada no que é certo, no que é correto. Da mesma maneira, a pessoa que trabalha, que é um empregado, ele tem horários a cumprir, ele tem deveres a cumprir, e por uma questão de justiça, quando ele está cumprindo a sua função, ele tem que fazer aquilo que é correto. Ele tem que trabalhar, cumprir seus horários, cumprir com a sua função, ele não pode se beneficiar do que não lhe é direito, porque o que é justo para todas as partes. A Bíblia fala o seguinte: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Opa! Quem é nascido de Deus pratica a justiça. O inferno é um reino justo? É um reino injusto. Então, quem é de Deus pode viver na injustiça? Não, porque se viver na injustiça não pertence a Deus. A justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. É quando você tem uma conduta que agrada a Deus. Então, se eu estou revestido da justiça de Deus, na minha forma de andar, os meus atos precisam ser justos. E é importante entender isso. É uma justiça interior, de coração, de mente, de motivações. É desta que devemos sentir fome e sede, porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que ter fome e sede de justiça. Ter um procedimento correto dentro da sociedade. E aí a Bíblia vai dizer: por isso eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A justiça dos fariseus era uma justiça de conformidade com o exterior, com aquilo que era visto pelos homens. E nós não estamos falando daquilo que é visto pelos homens, nós estamos falando daquilo que é visto por Deus. Os discípulos devem manifestar justiça, ações corretas no seu procedimento. E isso é muito importante. E quero destacar que não é só a justiça moral, também a justiça social. Na Bíblia a gente vai ver justiça social como sendo pauta na vida de muitos profetas, quando denunciavam a injustiça do povo de Israel, por exemplo. A viúva, o órfão, o desamparado, os pobres sendo cada vez mais afetados pela classe rica, impostos altíssimos, trazendo muitas complicações. Aí a gente precisa entender, alguém que foi justificado, declarado justo, que tem na justiça moral seu princípio, vai aplicar isso, não se beneficiando, não trazendo nenhum tipo de dor. Não podemos limitar a palavra justiça apenas ao relacionamento correto com Deus ou com a justiça moral que nos dá um caráter e uma conduta correta. Já que justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal, inclui também a justiça social. O que é isso? A palavra justiça tem a ver com a prática da vontade de Deus, dos seus mandamentos, da sua verdade. Ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós vivemos numa sociedade justa? Não. E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato. Em nenhum momento a minha fala vai abarcar nenhuma e qualquer ideologia política. Em nenhum momento. O que é justiça social? É nós lutarmos para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, os mesmos acessos, as mesmas chances. O que cada um vai fazer com a sua chance, com a sua oportunidade, aí depende de cada um. É o que cada um vai fazer. Agora, a gente não pode achar normal um mundo onde poucos têm muito
e muitos têm pouco. Eu, diariamente, trabalhando no Mundel, lido com injustiça o tempo todo. Não é justo as pessoas não terem acesso à educação. Não é justo as pessoas não terem acesso à saúde. Não é justo as pessoas não terem acesso à segurança. Não é justo as pessoas não terem acesso a seus direitos que são desrespeitados. Não é justo. Estava conversando com uma pessoa ontem sobre a nossa comunidade. Nós não temos um posto de saúde no nosso bairro. Não tem um posto de saúde no nosso bairro. Quantos cidadãos moram nesse lugar? 720 unidades nós recebemos aqui nos 2 condomínios. Talvez 5, 6, 7 mil pessoas, eu não sei ao certo quantas chegaram. Você vê crianças sem ter acesso à educação. Uma única creche de 2 a 4 anos numa comunidade como essa. Estava conversando com a Rafaela ontem, ela estava me dizendo que ela teve dormir na fila para conseguir uma vaga e não conseguiu. Isso é justo? Só que nós nos conformamos com isso. Nós achamos isso normal. Não, porque a gente está na roça, porque a gente está assim. Não. Agora, a gente tem que parar de ficar só reclamando lá de cima e começar a ter atitudes justas. Exemplo, você tem a capacidade de ensinar. Tem muitas crianças nessa comunidade que não sabem ler e escrever. Uma questão de justiça social também é você usar a sua habilidade para ajudar aquele que não tem. Não é só cobrar do governo que não faz a parte dele, não. É você também fazer a sua parte. É você colocar a mão no seu bolso, eu colocar a mão no meu bolso, nós colocarmos a mão e investirmos numa criança que precisa ter acesso à educação que não tem, não pode comprar um livro, não pode comprar um caderno. É ajudarmos as pessoas também a sonharem. Nós precisamos olhar para isso e não podemos achar isso normal, porque isso afeta a Deus, isso agride Deus. Deus é um Deus justo. A igreja está colocada no lugar para ser uma igreja justa, no sentido de fazer com que as coisas cheguem. Então, nós somos pessoas capacitadas por Deus, com recursos dados por Deus, e precisamos disponibilizar isso para fazer as coisas chegarem. Porque quando nós agimos com justiça, em prol de uma sociedade injusta, nós fazemos o reino de Deus chegar àqueles que não são agraciados ainda. Nós precisamos entender isso. Não é só reclamar de governo, de órgãos governamentais, é entender qual é a nossa parte. Eu estou falando aqui da igreja, eu estou falando do povo de Deus, que tem uma couraça que o protege, mas que a partir dessa proteção, ele vai lutar para que a justiça de Deus seja manifestada aonde ele estiver. Então, ele não fica feliz porque ele tem o que comer, enquanto o outro não tem o que comer. Isso tem que fazer a gente chorar, isso tem que fazer a gente sofrer, a gente tem que sentir a dor do outro. Eu fico feliz quando conquisto alguma coisa, mas às vezes eu tenho uma mistura dentro de mim, de tristeza ao mesmo tempo. Eu sei que nem sempre isso é certo, mas por vezes, quando estou desfrutando de alguma coisa, sou tomado por um sentimento inverso. Porque fico pensando em quantas pessoas poderiam estar em situação diferente se tivessem acesso a oportunidades. Um país onde a corrupção cresce cada vez mais, em que a gente vê as pessoas se candidatando aos órgãos públicos, sejam políticos, sejam a cargos com intenções de benefício próprio, benefício para a família, e o povo nem aí. E às vezes muitos cristãos com boa intenção se apresentam, se colocam, daqui a pouco estão envolvidos pela mesma corrupção, pelo mesmo erro, porque não entenderam o que significa justiça. Justiça é fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que é direito, oportunidades, e a gente tem que entender isso. Um soldado de Cristo, num mundo injusto, não pode agir com justiça, ele tem que agir com justiça, doa o que doer, custe o que custar, seja a dificuldade que tiver. E isso tem que ser pauta na vida de um discípulo, não porque ele tem uma ideologia política por trás, porque ele segue um Deus justo, e ele faz parte de um reino justo. Sabe o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus? Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria faz o reino de Deus ser visto. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Que nós desfrutamos já porque temos o reino, que temos que fazer chegar as pessoas que estão lá fora. Isso é muito sério.
Então, revestir a armadura de Deus é manter a verdade, que é Cristo, e a verdade que deve ser compartilhada. É ser beneficiado pela justificação, declaração de inocência do pecado, mas assumir o compromisso de ter uma justiça moral na vida e trabalhar para que as pessoas tenham acesso àquilo que lhes é de direito. Eu estou apenas na segunda parte e vou ter que parar porque a hora já foi. Queria falar muito sobre todos hoje, estou com quase 100 páginas aqui para falar, mas não vou poder falar. Mas eu vou continuar domingo que vem. Eu vou prolongar em uma semana o início do mês da família e eu não posso deixar de não concluir essa série. Mas hoje, a gente já está vendo duas coisas sérias: verdade e justiça. Precisam estar presentes na nossa vida, na história da igreja, na luta contra o inferno, na luta contra o mal. Olhe para você, olhe para você. E a minha pergunta é: você se sente totalmente revestido pela justiça de Deus? Revestido pela verdade de Deus? Porque se você se sente revestido pela verdade de Deus e pela justiça de Deus, é hora da gente se levantar com coragem, com ousadia, com intrepidez, no poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que mora na nossa vida. Na certeza de que a palavra de Deus, a verdade, nos dará toda a condição de avançarmos e irmos ao encontro das pessoas e dizermos a ela que elas também podem ser libertas, que elas podem ser justificadas, que o perdão de Deus pode chegar. Eu queria dizer para os irmãos, me dói, me entristece quando eu vejo um cristão dizer: fulano não merece o amor de Deus. E eu mereço? E você merece? Um pedófilo não merece o amor de Deus. Um estuprador não merece o amor de Deus. Um assassino não merece o amor de Deus. Aquele cara que matou aquelas crianças de 4 a 6 anos não merece o amor de Deus. E a gente merece. Porque nós somos bonzinhos, né? A minha falha é para chocar você mesmo. Para a gente entender que diante de Deus, nós somos todos iguais. Inclusive na sentença da condenação. E só estamos de pé, e só não fazemos o que fazíamos, porque a graça nos alcançou, nos revestiu da verdade e da justiça. Nas duas primeiras peças, sem contar salvação, evangelho, espada e escudo, que vai ampliar esse sentido. Eu queria muito você sair daqui hoje, grato a Deus pela salvação, mas humilde para reconhecer que você não é merecedor dela, e que nós não somos capazes de julgarmos ninguém, porque nós não passamos de pecadores, que hoje, arrependidos, fomos perdoados, mas não somos e nunca seremos melhores do que ninguém, porque Paulo disse: sou o que sou por causa da graça, e se a graça não estiver presente, eu serei terrível. Uma vez eu ouvi um pregador dizer uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: nós vemos a sociedade condenando o Beira-Mar, o Marcola e tantos outros homens e mulheres que são tidos como homens maus dentro da sociedade. E aquele pastor disse o seguinte: eu sou o que sou por causa da graça, porque sem a graça eu seria pior do que o Beira-Mar foi no estágio da vida dele, Marcola e tantos outros. Por quê? Qual é a diferença entre Marcos e o outro Marcos, conhecido como Marcola? Qual é a diferença?
Aos olhos de Deus, sem Jesus, somos iguais. Agora, quando a graça de Deus chega, a graça de Deus nos limpa, nos separa, mas não nos torna melhores, nos torna perdoados. E se você foi perdoado e já esteve do outro lado, a gente tem que ir lá do outro lado e dizer para as pessoas que elas precisam conhecer a verdade e a justiça de Deus, para elas não continuarem na mentira e nem tampouco no engano, nas acusações do diabo, que visam o tempo todo atormentá-lo, dizendo: você não tem jeito, não tem jeito para a tua vida, não tem jeito para a tua vida, não tem jeito para a tua vida, não tem jeito para a tua vida. Cedo hoje, uma senhora veio aqui falar comigo, e ela disse: meu filho ficou 10 anos no crack, está 9 meses limpo, e eu preciso de ajuda com meu filho. Eu preciso de ajuda com meu filho. Meus irmãos, o mundo é tão mau e vai se degenerando cada vez mais. E o inferno vai avançando cada vez mais. Já ouviu falar da K9? Alguém já ouviu falar da K9? A nova droga sintética? Que tornam crianças de 12 anos zumbis em questões de segundos, que vai apagando e danificando cérebro, corpo. O mundo é mau porque quem dirige é mau. Mas quando a igreja, quando os homens e mulheres de Deus vão nas trincheiras do inferno e avançam, entram nos lugares onde tem que entrar e com coragem, no poder do Espírito Santo, leva essa mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que as portas do inferno não detêm a igreja de Jesus. Não detém um soldado de Jesus. Não fique com medo, não tenha vergonha, tenha ousadia, porque você está revestido de Cristo. Medo não pertence a um soldado de Deus, porque nós pertencemos ao Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso habita em nós. Se você chegou aqui nessa noite com medo, coloca teu medo diante de Deus nessa noite, e seja revestido do poder e da autoridade do Espírito de Deus, para você levantar a sua cabeça. A vida nesse mundo é breve. E se a morte chegar para você e para mim, que diferença fará? Ao fechar os olhos aqui, nós abriremos os olhos na eternidade. E a Bíblia diz: as leves e momentâneas aflições não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Medo é instrumento do diabo para paralisar a gente. Mas nessa noite eu digo para você: o amor lança fora todo medo. O amor de Deus na sua vida fará o medo literalmente perder o seu poder e o seu efeito sobre a sua vida, e dará a você a alegria de uma vida plena. Eu queria convidar você para a gente orar. Mas eu gostaria de saber, antes de qualquer coisa, se alguém nessa noite, que o Espírito Santo falou poderosamente ao coração, e você entendeu que precisa entregar a sua vida a Jesus como verdade e como justiça, porque você quer a partir de hoje ser um soldado do reino de Deus, vencedor, com perdão dos seus pecados, com todo o revestimento de Cristo, e sair daqui como alguém que nunca mais terá medo. Há alguém nessa noite que está entregando sua vida a Cristo Jesus porque entendeu o sacrifício dele na cruz? Se tiver alguém, eu quero convidar você a levantar a sua mão onde você estiver. Você vai levantar a sua mão como está a minha mão erguida, e você estará com esse gesto dizendo: nessa noite eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu estou entregando a minha vida porque eu quero ser revestido da verdade e da justiça dele. Há alguém nessa noite que está entregando o seu coração a Jesus, está entregando a sua vida ao Senhor, e sendo por ele revestido, e o império do mal sendo literalmente desfeito nessa noite, na sua vida, na sua história? Há alguém?
Alguém? Erga bem alto a sua mão e diga: eu quero, e eu estou fazendo essa decisão nessa noite. Alguém? Não lute. Se Deus falou ao seu coração, se renda a Jesus. Entregue seu coração ao Senhor e faça dele o Senhor da sua vida. Alguém? Alguém? Não? Segunda palavra. Você cristão, você cristã, amedrontado, acovardado, se sentindo inapropriado, nessa noite o Espírito Santo disse para você que o revestimento vem dele. E ele está falando no seu coração, e você entendeu isso. Você chegou aqui com medo, inseguro, totalmente distante, mas Deus está chamando você para um concerto nessa noite. E a você, eu não convido, não peço levantar a mão, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Nessa noite do concerto, da restauração, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Se Deus está revestindo você de poder, de autoridade nessa noite, renovando na sua vida a verdade dele e a justiça dele. Se você estava amedrontado pelo pavor da morte, pela acusação do inferno, eu quero convidar você a sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo medo, toda insegurança, todo grilhão, toda amarra, nós repreendemos nessa noite. E você vai sair do seu lugar em nome de Jesus. E num passo de fé, você estará dizendo ao Senhor: nessa noite, eu assumo um compromisso com o Senhor de experimentar novamente na minha vida esse revestimento que deixei de lado, porque passei a viver debaixo de medo de acusação do diabo, e eu não viverei mais. Eu experimento e quero experimentar cura, libertação e poder. Se Deus está falando com você, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. É a ordem de Deus a você. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está você? Que não aguenta mais viver essa vida e não vai resistir mais. Deus quer quebrar da sua mente, do seu coração, as ideias erradas. Por que permanecer sentado se o convite é para você se posicionar diante do Senhor? Vai continuar sentado, sentindo o mesmo medo e a mesma segurança? Se não, sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui agora. Alguém? Teu sangue leva-me além. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra-me tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. O que acontece? Onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que esse sangue faz com a gente? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nossa alma se une, ó Deus, ao Senhor nessa noite. Gratos que estamos pela verdade que nos liberta e pela justiça que nos reveste, aplicando o teu perdão à nossa vida, tirando do nosso medo a insegurança, tirando do nosso medo, da nossa vida, Deus, o medo, tirando, Deus querido, da nossa história, todo o sentimento, ó Deus, que nos levava ao desespero. Deus, Jesus aplicou sua verdade à nossa vida, nos libertou das garras do diabo, nos libertou do pecado, nos libertou do inferno e nos trouxe para o reino do Filho, ó Deus, o seu reino, nos trouxe paz, nos trouxe alegria, ó Deus, removeu o medo, a insegurança e nos trouxe esperança, ó Deus, alegria e paz. Senhor, ajuda-nos a cada dia como igreja a desfrutarmos da verdade. E Deus querido, a fazer da verdade a nossa verdade. Ó Deus, a verdade que nos liberta, a verdade que deve ser, ó Deus, praticada por nós, a verdade que deve ser refletida por nós, a verdade que deve ser ensinada em nossas casas, ó Deus, onde nós estivermos, essa verdade que é a verdade absoluta, Senhor, sendo anunciado, Cristo Jesus, a verdade que liberta, a palavra, a verdade, ó Deus querido, que manifesta o Cristo. E Deus querido, o perdão que nos traz justificação, que nos traz revestimento, ó Deus, da justiça, que não tem a ver com os nossos méritos, que não tem a ver com os nossas ações, mas tem a ver com os méritos e as ações de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite, o Senhor, Deus, fortaleça quem está cansado, fortaleça quem está prostrado, quem está se sentindo acusado pelo diabo por conta dos erros do passado, dos erros que tem cometido. Senhor, que nessa noite, ó Deus, o teu perdão seja aplicado e nós possamos declarar com todo o nosso coração de que nós somos livres em Cristo Jesus, e por causa dessa liberdade, por causa desse poder que nos foi dado, nós podemos avançar e, ó Deus, nos mais variados lugares, levar a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, revista a tua igreja do teu poder e da tua autoridade, e que ninguém saia daqui como entrou, Deus. Se entrou feliz, saia, ó Deus, abundantemente feliz. Se entrou triste, Deus, que essa alegria do Senhor revista a sua vida. Se entrou sem esperança, Deus, encha de esperança.
se entrou sem paz, ó Deus, que a tua paz inunde a alma e que possamos declarar, ó Deus, ao Senhor a cada dia a nossa gratidão pela vida que o Senhor nos dá. Se alguém não teve coragem de manifestar publicamente a decisão, mas no coração declarou a decisão, ó Deus, revista com a tua verdade, com a tua justiça nessa noite, Senhor. Senhor, que a nossa semana seja marcada pela tua presença e pelo teu poder, porque nós oramos em nome de Jesus, daquele que nos fez livre, ó Deus, não somente hoje, mas em todo o tempo da nossa vida, até chegarmos à eternidade. Em nome de Jesus, o poderoso. Amém e amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sem desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga isso mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. As vozes, declara as vozes. E quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Nós somos livres, 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 por causa do sangue do Cordeiro. E nós vamos encerrar essa celebração declarando que nós somos livres do pecado, livres do diabo, livres da acusação, livres de toda sentença. As vozes se unem e declaram a liberdade de Deus nessa noite. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Este é o nome do nosso Senhor, amém? Eu quero, antes da gente dar um abraço, pedir a vocês em casa que estejam orando pela Ana Lúcia, que é a irmã da irmã Sônia. Ela teve uma AVC agora à noite, precisa de oração. Quero agradecer a presença de todos os convidados e convidadas que estão conosco, são muitos. Estou vendo Carlinhos aqui, Laninho, Marisa, Luciana, Andréia, Eduardo, que vieram lá de Portugal, que estão conosco, né? Tem mais convidados. Deus abençoe a todos e todas. Voltem sempre. Vamos juntos.
Sejam bem-vindos ao lar, a família Piban se importa com vocês. No mínimo 5 abraços, uma grande semana. Tem cantina hoje? Não, não tem cantina. Mas tem papo, tem conversa. Deus te abençoe. Esse abraço me faz um bem.